Ramo à porta do seu ateliê em Covas de Ferro, em Sintra, hoje 30 de novembro de 2011, quando venho entrevistá-lo e filmar os seus trabalhos para a Cinemateca Portuguesa. Portanto, João Galrão, aproximando-se já aqui do seu ateliê em Negrais, Covas de Ferro, Concelho de Sintra. Portanto, isto era a casa da mãe. Sim, aquela daquele lado. A casa da mãe e dos avós. Esta perspectiva do seu ateliê é espetacular, João. É chato quando há inundações. Inunda tudo, mas... Como é que ela se chama? Mirra. Mirra? É. Mirra? E depois ali a parte da oficina. A sua escultura, que materiais usa, João? A minha base de trabalho é sobretudo a madeira. Madeira. Depois uso muito o tecido elástico. Depois os processos de endurecimento, a gás, a massa mineral. E depois os acabamentos uso muito o esmalte acrílico e pintado à pistola, à pressão. Também gosto de trabalhar com plásticos. Plástico, no sentido de ready-made, já estão feitos, mas depois endosso-os com os meus materiais, tipo esse candeeiro que está aqui. Sim, sim. Muito bonito. No fundo são goldés que lhe pôs, não foi? São caixinhas. São tampas de garrafas. De garrafas, é notável. E há um igual a esse que está em Praga, porque a ideia era ser dois candeeiros. Era o par. A ideia é genial. Pá. Então à noite dá um efeito espetacular. Parece assim um homem. Em pintura uso sobretudo acrílicos. E gosto de usar as cores fortes e castanhos. É notável. Cola e tem que respeitar o período de secagem. As secagens, claro. É de paciência, ter um bocado de paciência. A luz aqui agora. Agora, o João, se quiser ir explicando, depois eu vou filmando depois da entrevista. Aqui é o meu espaço da oficina. Atualmente estou a trabalhar nessa peça de madeira e essa em argamassa, que são os cantos, vai ficar na esquina, nos cantos das paredes. Essa aqui já posso mostrar, vai ficar aqui desse lado. Destes seus trabalhos, ótimo. Que material é, João Galvão? Isso a estrutura é madeira, como nas pinturas normais, e a estrutura de telado também, depois é tecido elástico, com uma camada de gás e de massa mineral, para dar-lhe. Já vamos pôr aqui. Vai ficar pesado. Já vai ficar assim na parede. Fica assim. Vai ficar mais ou menos. Mas a ideia é dar mais grossura para ela ficar aí com o logo. Que madeira é, João? São várias madeiras diferentes, tanto madeira com carvalhos e nogueira, como depois já contraplacados contraplacado marítimo e também MDF. São várias. Sim, sim. Ou seja, madeiras já mais industriais e madeiras virgens, puras. E vão misturando. E tem a vantagem daqui poder fazer o barulho que quiser que ninguém ouve. Isso é ótimo. Também sossegado. Eu lembrava-me lá da galeria, na Galeria Canvas. Sim. É. E essa depois vai ficar com, está a ver aqui esse quadriculado em madeira, sim. Vai ficar com isso à mostra. É ao contrário. E este gesso desta mulher é seu, João? É um homem. É um homem? É bom é que ela esteja virada ao contrário, que é um bocadinho escandaloso.
Isso é uma ideia espetacular. É visceral. Vou tirar isso aqui. Isso prende ali. É uma ideia genial. Essa vou apresentá-la, em princípio, na plataforma Revolver, em 2013, numa coletiva que eu organizo, que é os Afrontamentos. É espetacular. Já tivemos na Quase Galeria no Porto, com esse projeto. A última foi no Palácio da Brejoeira, em Monção. E então vou participar com essa peça. Esse palácio é uma maravilha, não é? É. E tem o Vinha, o Alvarinho, é muito bom. Espetacular. Opa, mas essa ideia do sexo estar enrolado é um espanto. Que material é, João Galvão? Isto é um manequim que eu arranjei no lixo clássico. Também. Depois adaptei uma mangueira também plástica, ou uma mangueira plástica que depois anexei ao sexo. E meti gás também, que como eu uso na escultura. E a massa mineral, a massa tapava o buraco nas paredes, endurecida. E agora descobri uma massa preta, que é esta, que é muito interessante. E então vou pô-la preta. Fundamentalmente isso é um ready-made, não é? Sim, sim. Isso é já uma tipo de adulteração do ready-made. Sim. Acho que é uma peça irónica. Completamente, completamente. Ficar com o estatuto do homem, no fundo. Exatamente. Uma coisa que é grande acaba. Muito bem engendrado, João Galvão. Muito bem engendrado. Eu já metia no Facebook, mas de costas. Apanhado de frente, então, claro. Acho que sim. Eu não queria queria guardar o escândalo para depois. No fundo não é escândalo nenhum, não é? Pois, exato. O que pode haver é surpresa positiva de ter chegado a isso, não é? É uma peça muito irónica. Acho que é uma série sequenciada que mata e que se mata, o homem não existia. Deixa eu ver. Se Deus sonhasse... O homem tem desejos que mata e que se mata, o homem não existia. Depois acaba aqui. Curioso. Coisas no início, quando comecei a desenvolver esse trabalho das telas volumétricas, um bocadinho na procura do que poderia ser o futuro, ou uma sequência do que poderia fazer, mais volumétrica. Deixa eu ver se está aqui algo engraçado. A estrutura, sim. Se poderia ser. Depois alguns desenhos livres. O início da escultura também. Tem assim algumas movimento estrutural. Assim. Interessante. É interessante. Jogo de linhas. Acho interessante. Se foi experimentar misturar, em vez de ser monocromático, fiz uma pintura. A poligonia, não é? Mas depois acabei sempre a optar por fazer monocromático. Isto antes de pintar, porque depois comecei a pintar porque apanhei uma tendinite num pé. Não podia fazer nada, comecei a pintar, foi ótimo. Eu também tive isso, mas foi de jogar golfe. Sim. Sentia-me um pintor frustrado, até comecei a pintar mais. Isso é mais ou menos tudo a mesma coisa. Assim. Deixa eu ver se é tudo assim.
A estrutura no fundo é toda em madeira. Sim, sim. É assim um bocadinho à procura das formas. E essa cheguei a fazer, uma das primeiras que apresenta no Porto. Na Cantas? Sim. Mais ou menos. As ideias de montagem, de exposições. Acaba não. E acabou. São os meus cadernos da altura da Escola do Ar. Então são experiências, né, em paredes e fazia uns buracos em que encaixava a mão. Tipo isso aqui. Sim, sim. Ficava assim uma solução na parede. Utilizava muito o corpo humano, o negativo. Sim, pois é. Deixa eu ver essa aqui. Que era uma ideia para uma cadeira também com esse volume. Se cheguei a fazer, são umas montanhas adaptadas numa taça, numa fruteira. Quase como se fosse um gelado aí. É. Projetam umas maquetes que eu cheguei a fazer. Este era um projeto para umas gotas que desciam do teto e depois caíam assim no chão. Uma espécie de estalagmites. Mais anotações. Também tem uma de esquina. Não correu muito bem. Realmente, é o melhor sítio. Se partiu, há aqui um truque para ela. Mais ou menos assim? Tá bom. Vou sentar. Agora, era melhor o João sentar-se só para eu ver a perspectiva disto. Olha, acho que está ótimo, que a luz é ideal. Prezado João Galrão, hoje dia 30 de novembro de 2011, eu tenho o prazer de estar no seu ateliê aqui no Concelho de Sintra, em Covas de Ferro, para esta entrevista para a Cinemateca Portuguesa para Memória Futura. E quero lembrar aqui a sua amiga, a Sofia Arial, que me deu o seu contacto e agradecer-lhe também por fazer parte deste rol imenso de artistas, que são perto de 1500, que eu já entrevistei e filmei ao longo do país nos seus espaços de trabalho. João Galrão nasceu em Sintra em 1975, conclui o curso de Conservação e Restauro do Património edificado
no EPRP de Sintra. O que é esta sigla, João? A Escola Profissional de Recuperação do Património. Quer evocar esse curso, João? Foi-lhe mesmo útil? Foi. Pessoalmente, porque também estava na área de contabilidade e administração, no 11º, e andava um bocadinho perdido. E já tinha algumas afinições com as artes, apesar de nem fazia ideia que queria ser artista plástico. Mas interessei-me pelo restauro, pelo lado da história, do clássico, do património, das técnicas depois envolvidas com o restauro, e aí tive contacto também com a escultura, e daí me apaixonei a seguir, e pus do lado do restauro em prol da arte. Mas foi muito importante. Em 2001, tirou o curso avançado de Artes Plásticas na IARP, em Lisboa. Foi um complemento a este primeiro curso, não, João? Sim, foi um bom complemento e tive lá 5 anos, acabei por tirar o curso avançado de Artes Plásticas e comecei a trabalhar e a expor a partir daí. Quando fez o favor de me ir buscar à estação de Sintra, de onde vinha de entrevistar o Josafá, o pintor brasileiro, o João vinha-me a contar que teve como mestre o escultor o Anjos Teixeira, que eu também entrevistei no museu dele aqui em Sintra. Quer recordar esse mestre, João? Foram uns bons momentos e era um escultor fantástico. Aí via-se pelas obras que ele tinha espalhado ainda a sua casa, ainda não era museu. E como professor, apesar da sua idade e por vezes tinhar os olhos afastados da cara e um bocadinho, e dizer que assim é que devia ser, era uma excelente pessoa e tinha o dom da palavra e de ensinar, e foi uma altura que estava a precisar de noções de anatomia e de classicismo, e achei uma pessoa maravilhosa. Foi pena porque depois o curso foi terminado a meio, nós chegamos a finalizar porque ele estava já muito velhote. Sim, eu filmei, ele já tinha perto de 90 anos. João, da IARCO, houve assim alguns professores que o marcaram? Sim, houve até vários. O Sérgio Taborda foi um dos meus professores, o Rui Sanches, a Armanda Duarte, que apesar de não ter sido minha professora, tive um projeto com ela para uma exposição coletiva e tivemos um ano a trabalhar. O Gilberto, o Rui Sanches também, uma série deles, o Francisco Tropa. Está-se a referir à Arco em Almada. Houve uma parte que foi em Almada, mas depois outras já ali na Encosta do Castelo. Os últimos anos já foram ali. Prezado João Galrão, recuando tanto quanto possível no tempo, quando sente esta vocação, esta apelação para as artes plásticas? Inconscientemente tive um contacto quando tinha uns 14, 15, numa fábrica de pedra aqui na minha aldeia, e já ficou aí qualquer coisinha, apesar de não era nada de artístico que eu fazia, era um trabalho de produção. Depois, mais tarde, pela escola preparatória, e percebia que na área de desenho e de artes plásticas, de educação visual, tinha algumas afinidades e era bom aluno, mas não fazia ideia daquilo que queria ser ou poderia ser artista. Depois, com o curso de restauro, realmente, e com o contacto com os materiais, e passamos pelo restauro e produção de azulejaria, metal, madeira, várias áreas, tive um contacto mais direto e veio a grande paixão. E agora permita-me que evoque a figura de sua mãe, ligada à costura, que é uma arte e nobre, de algum modo tinha uma artista em casa também, sim, não é? E com grande sensibilidade, e acho que já são pelos tecidos, começa aí o facto de usar tecidos elásticos, já vem daí ter uma mãe. Está a ver, curioso. À costura. Em 2003, eu penso
na Galeria Graça Brandão no Porto, ou na Câmara, já não sei bem. Naquela altura já era Graça Brandão. Era Graça Brandão, não é? E eu vi uma exposição do João onde estavam alguns objetos colocados no chão. Quer evocar essa exposição, João? Lembra-se? Sim, foi uma exposição bastante importante para mim, porque foi a primeira individual. Foi a primeira individual? Foi. E optei por apresentar um conjunto dessas peças, quer no chão, quer na parede, volumes monocromáticos, a brincar com a organicidade dos volumes, com o lado geométrico, e desenvolvi esse trabalho a partir dos projetos que tinha apresentado na escola, e que é curioso porque inspirei-me numas placas em madeira que tinha aqui em casa, já pré-formatadas, que eram aquelas dos telhados das casas pré-fabricadas em madeira, e como tinha uma festa em Sintra e na altura vendia uns objetos ritos para fazer algum dinheiro, como cinzeiros, e como estava a chover não consegui fazer, e olhei para esses volumes e pensei, por que não juntá-los e criar um volume aqui em tecido elástico, e comecei a desenvolver essa técnica, e mais tarde, antes dessa exposição, tirei um ano a trabalhar, e resultou nessa primeira exposição. João Galvão, é verdade dizer que os seus trabalhos em acrílico sobre tela podem ter uma leitura escultórica? Sim. Eu gosto de lhe chamar objetos híbridos, sobretudo os de parede, porque situam-se ali uma fronteira entre a pintura e a escultura, chamam-lhe esculturas, que nascem a partir do conceito da pintura. É um trabalho que, em termos de esqueleto, é pintura, mas querem ser esculturas. Não é aqui uma brincadeira. Estou na fronteira. Ela está ali deitada, ela está doentinha. É só entrar. João, muitos dos seus objetos de parede são predominantemente monocromáticos, embora utilize as cores como os cinzentos, amarelos, vermelhos, azuis e rosa. É correto esta apreciação, João? Sim. Eu, sobretudo, pelo facto dos volumes serem monocromáticos, quis salientar e dar uniformidade, mais ênfase ao próprio volume e à forma, e não propriamente ao lado da pintura. Trato-as como se fosse uma superfície, mas a minha ideia é dar alguma magia ao objeto, como se ele estivesse vivo. Sobretudo trabalho muito com a espiritualidade, se houvesse alguma coisa, algum ser por trás dessas formas que os move, e também pelo erotismo, a sexualidade. São formas atraentes e gosto de brincar. Pegue nelas, o que é que é? Anda cá, amiga. Ela fugiu. Anda. Ela está a estranhar. É natural, pessoas estranhas. Ela te pegar e vai se sentar. Anda cá. Olha, amiguinha. Quer ver, o Márcio. É maravilha. João, em 1998 e 99 trabalhou com materiais como a pedra e a lã, a madeira e a tela, de formas mais claramente escultóricas, e construindo objetos que evocam ou convocam uma relação. Pois, penso que é Big Buddy, 1999. Big Daddy. Exatamente. Quer falar sobre isso, João Galvão? Foi um tempo, Galvão. Foi um tempo em que eu explorava muito a relação do corpo e o lado negativo, o espaço que o corpo ocupa. E então, nessa peça em concreto, fiz o negativo do molde de umas pernas masculinas, e com materiais não muito nobres, que gostava de experimentar coisas novas, então usei o poliuretano expandido com ligadura de gesso,
Fiz também alguns trabalhos em que pareciam uns pesos, mas eram uns volumes em gesso em que colocávamos a mão e dava a agarrar e andava a brincar com os volumes. Criei soluções de contacto com a parede e relação com o corpo na parede, em que podíamos meter a mão e segurar a parede por dentro. Portanto, havia sempre uma relação muito forte com o corpo e com o negativo. A experimentação de materiais sempre o atraiu, João? Sim, sim. Foi uma coisa que... Os materiais e, por vezes, os estilos. Portanto, posso trabalhar dentro de uma linguagem muito estilizada e mimética, tipo cor branca e os volumes orgânicos em contraste com o geométrico, como de repente também estar a trabalhar dentro das formas do pop e brincar com as cores muito fortes e com posições mais mas foi um período essencialmente de grande experimentação. João Galvão tem formação de escultor. O molde, o negativo do molde, o decalque e a impressão digital são algumas das modalidades que João utiliza. É mesmo assim? Sim. Se bem que agora já estou um bocadinho mais afastado da relação com o corpo, relação direta. Mas continuo a dar uma grande importância, sobretudo aos acabamentos e à maneira como as peças são apresentadas. Gosto de apurar isso ao máximo e ser um bocadinho exaustivo. João, mas esta fase das colagens policromadas não faziam parte do seu trabalho quando foi na Galeria Graça Brandão, pois não? Não, veio um bocadinho depois. Isto é posterior. Assim como a pintura, como estava a dizer um bocadinho, tive uma tendinite no pé e fiquei 2 meses sem poder andar, e então inicialmente comecei a desenhar no Paint, no computador, mas rapidamente passei para a tela e comecei a pintar. Até à data senti um pintor frustrado, sobretudo escultura, e foi um universo que eu gostei de descobrir. Tem alguma pintura dessas, João? Além dessas duas que estão aqui atrás, já tenho aí umas 10 assim, espalhadas. Mas aqui não tem? Não, aqui não. Já não tem. João, concorda que podemos afirmar que a sua obra é de pendor abstrato e minimal? São duas linguagens que eu gosto de refletir e que acabam por estar ligadas ao meu trabalho, mas acho que nunca se rege por uma linguagem só, são um cruzar de várias linguagens, mas gosto muito da escola, se bem que agora estamos órfãos e não há nenhuma linguagem que seja, um estilo que seja predominante, mas gosto das noções quer do minimal, quer do abstracionismo, do pop, acho que são... Gosta do Andy Warhol, por exemplo? Sim, gosto. Eu estive há uns meses em Nova Iorque